Você já percebeu como falar da vida dos outros pode ser irresistível? É como aquele doce que você sabe que não devia comer, mas não resiste. A fofoca tem esse efeito viciante, e o mais assustador é que muitas vezes nem percebemos que estamos pecando. A Bíblia é clara sobre os perigos da fofoca e da difamação, mas mesmo assim, continuamos praticando esse hábito como se não fosse nada demais. Será que entendemos a gravidade disso? Será que sabemos o estrago que podemos causar com apenas algumas palavras? Hoje, vamos mergulhar nesse tema e entender por que fofocar é um pecado tão perigoso, mas ao mesmo tempo tão sedutor. Vamos falar sobre como a fofoca se infiltra nos nossos relacionamentos, destrói amizades, corrói igrejas e nos afasta de Deus. Além disso, vamos descobrir por que sentimos tanto prazer em espalhar informações sobre os outros e como podemos combater essa tendência pecaminosa dentro de nós. Se você já se pegou falando de alguém sem necessidade, esse vídeo é para você. Falar mal dos outros nunca foi tão fácil. Com a internet e as redes sociais, o Tribunal da Opinião Pública está a um clique de distância. E o pior, todos nós estamos prontos para julgar, condenar e divulgar o erro alheio, sem sequer pensar nas consequências. Mas será que deveríamos agir assim? O que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tipo de comportamento? Será que podemos continuar fofocando sem que isso traga um preço alto para nós? Ao longo deste vídeo, vamos explorar histórias reais e lições bíblicas que mostram o impacto destrutivo da fofoca. Vamos examinar os sinais de que estamos nos tornando difamadores, sem perceber e aprender estratégias para abandonar esse pecado. Afinal, como podemos nos chamar de cristãos se alimentamos uma cultura de discórdia e julgamento em vez de amor e reconciliação? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar sua forma de se comunicar para sempre. Para entendermos melhor como a fofoca pode ser devastadora, quero te contar uma história real. Imagine um arcebispo respeitado, uma figura religiosa de renome, que ao tentar defender um princípio cristão, se vê no meio de um escândalo forjado. Foi exatamente o que aconteceu com o arcebispo Antônio dos Santos Cabral. Ele criticou um jornal por ter feito uma brincadeira desrespeitosa com a imagem de Maria. Em resposta, Assis Chateaubriand, um magnata da imprensa, publicou uma calúnia absurda sobre ele. Afirmou que o arcebispo havia estuprado sua própria irmã. O mais absurdo é que essa mentira poderia ser desmentida de imediato, pois o arcebispo era filho único. Mas Chateaubriand, furioso, rebateu: "Isso é ele que vai ter que provar." E assim, uma mentira, jogada de maneira irresponsável, manchou a reputação de um homem inocente. Esse episódio nos ensina que a difamação pode destruir vidas com a mesma rapidez que uma chama consome um pedaço de papel. Esse caso nos lembra de como as palavras podem ser usadas como armas. Com apenas uma acusação infundada, um homem teve sua honra colocada em xeque. A fofoca funciona assim. Não precisa de provas, não precisa de lógica, só precisa de alguém disposto a acreditar nela. E na maioria das vezes, as pessoas não questionam. Elas simplesmente aceitam e repassam a informação, aumentando ainda mais o estrago. Mas e quando somos nós que ouvimos uma fofoca? Somos apenas espectadores ou participamos da destruição de uma reputação? Será que percebemos o quanto podemos estar sendo cruéis ao espalhar informações que nem sabemos se são verdadeiras? Pense nisso. Toda vez que você fala algo sobre alguém sem saber os fatos, você pode estar sendo o Chateaubriand da história de outra pessoa. A lição que fica é clara. Antes de abrir a boca para falar sobre alguém, pense no impacto que suas palavras terão. Será que você está ajudando ou destruindo? Será que você gostaria que fizessem isso com você? Você já se perguntou por que fofocar é tão prazeroso? Por que gostamos tanto de saber da vida dos outros? A resposta é simples. A fofoca nos faz sentir superiores. Quando falamos mal de alguém, automaticamente criamos a ilusão de que somos melhores do que essa pessoa. É um mecanismo de autoafirmação barato e destrutivo. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Em Provérbios 26:22, lemos que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Sim, fofocar é um banquete para o ego. Quando falamos sobre os defeitos e erros dos outros, sentimos um certo alívio interno. Afinal,
Se alguém está errando, então talvez os nossos próprios erros pareçam menores. É um jogo psicológico perigoso, que nos afasta da humildade e nos mergulha na soberba. Não é à toa que a fofoca está frequentemente associada a outros pecados, como inveja, malícia e até ódio. Além disso, a fofoca se disfarça de preocupação. Quantas vezes já ouvimos frases como "eu só estou contando isso porque me preocupo", ou "isso precisa ser dito para o bem da igreja"? No fundo, sabemos que a intenção real não é ajudar, mas sim alimentar um senso de justiça própria. E é por isso que precisamos ser vigilantes. Será que estamos realmente preocupados com o bem dos outros? Ou apenas buscando um prazer perverso em ver alguém cair? A verdade é que a fofoca não melhora ninguém, ela destrói. Enquanto nos deliciamos com as falhas dos outros, estamos deixando de olhar para as nossas próprias falhas. A fofoca nos afasta da misericórdia e da compaixão, sentimentos que deveríamos cultivar. Jesus nos ensinou a olhar para o nosso próprio pecado antes de apontarmos o dos outros. Se realmente queremos ser cristãos fiéis, precisamos abandonar esse hábito venenoso. Mas como fazer isso? Como resistir à tentação de espalhar informações que não nos pertencem? Como treinar nossos ouvidos e nossas bocas para rejeitar a fofoca? A Bíblia não deixa margem para dúvidas. Fofoca e difamação são pecados graves. Desde o Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus, encontramos alertas claros sobre o perigo das palavras mal utilizadas. Um dos trechos mais diretos sobre o tema está em Provérbios 26:20, que diz: "Sem lenha, o fogo se apaga, e sem o caluniador, a contenda cessa." Esse versículo nos ensina que a fofoca funciona como combustível para os conflitos. Onde há fofoca, há discórdia. Onde há calúnia, há divisão. Outro trecho poderoso está em Tiago 4:11 e 12. "Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga a seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo?" Esse versículo mostra que toda vez que fofocamos, estamos assumindo um papel que pertence somente a Deus, o de juiz. Quem nos deu autoridade para condenar os outros com nossas palavras? Quando falamos mal de alguém, estamos julgando essa pessoa, como se fôssemos superiores, esquecendo que nós também somos pecadores. Além disso, Jesus nos ensina em Mateus 18:15 e 17 um princípio fundamental sobre lidar com os erros dos outros. Se vemos algo errado em alguém, devemos falar diretamente com essa pessoa em particular. Se ela não nos ouvir, então podemos buscar a ajuda de um pequeno grupo para resolver a situação. Apenas em último caso, quando há uma recusa completa em mudar, é que a questão deve ser levada à comunidade. Ou seja, a Bíblia não nos dá permissão para sair espalhando informações sobre os pecados e falhas alheias. A fofoca nunca é a solução. Muitas vezes, usamos a desculpa de que só estamos dizendo a verdade. Mas a questão não é apenas sobre verdade ou mentira. A fofoca pode ser baseada em fatos reais e ainda assim ser um pecado. Se as palavras que saem da nossa boca não constroem, mas destroem, estamos falhando como seguidores de Cristo. O desafio é grande, mas necessário. Antes de falar sobre alguém, pergunte-se: isso glorifica a Deus? Isso constrói ou destrói? Se a resposta for negativa, a melhor escolha é o silêncio. A verdade é que todos nós já falhamos nessa área, em algum momento. Mas a boa notícia é que podemos mudar. Podemos escolher um caminho melhor, onde nossas palavras sirvam para edificar e não para ferir. No próximo capítulo, vamos explorar como a fofoca destrói relacionamentos e por que devemos tomar muito cuidado com o que falamos. Imagine uma igreja dividida por um boato, uma amizade destruída por um comentário maldoso, um ambiente de trabalho tóxico onde as pessoas se sentem inseguras porque sabem que, assim que saírem da sala, serão o próximo assunto da conversa. A fofoca não é inofensiva. Ela corrói laços, destrói a confiança e semeia a discórdia. A fofoca é uma arma silenciosa, mas mortal. Diferente de uma discussão aberta, onde há espaço para defesa e diálogo, a fofoca age nas sombras. Ela espalha dúvidas, cria suposições e envenena as relações aos poucos. Muitas vezes, uma palavra distorcida pode causar feridas que nunca cicatrizam.
Quantas amizades já foram desfeitas porque alguém interpretou mal uma frase e, ao invés de esclarecer, preferiu espalhar sua versão dos fatos? Nas igrejas, a fofoca é um veneno ainda mais perigoso. Pequenos comentários maldosos podem gerar divisões profundas no corpo de Cristo. Se, ao invés de encorajar e fortalecer uns aos outros, passamos nossos dias falando dos defeitos e falhas alheias, estamos trabalhando contra o reino de Deus. Em vez de unir, estamos separando. Em vez de curar, estamos ferindo. No ambiente familiar, a fofoca também causa estragos. Quando um parente fala mal de outro, quando um irmão espalha segredos do outro, cria-se um ambiente de desconfiança e ressentimento. Palavras podem construir ou destruir lares. O que estamos escolhendo fazer com as nossas? Se queremos ter relacionamentos saudáveis e uma vida que honra a Deus, precisamos tomar uma decisão firme contra a fofoca. Devemos ser promotores da paz, não da discórdia. E, para isso, é essencial aprender a resistir à tentação de espalhar boatos e maledicências. Mas como podemos fazer isso? No próximo capítulo, vamos falar sobre estratégias para combater a cultura da fofoca. A boa notícia é que podemos mudar. Podemos aprender a resistir à fofoca e, mais do que isso, ajudar a criar uma cultura onde as palavras são usadas para edificar e não para destruir. O primeiro passo é reconhecer que a fofoca não é apenas um hábito ruim, mas um pecado sério. Não podemos tratar isso como algo inofensivo ou inevitável. Se queremos viver segundo os princípios bíblicos, precisamos nos comprometer a eliminar a fofoca da nossa vida. Uma estratégia poderosa é fazer um filtro antes de falar. Antes de compartilhar qualquer informação sobre outra pessoa, pergunte-se: isso é necessário? Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Se a resposta for não, então o silêncio é a melhor opção. Muitas fofocas seriam evitadas se fizéssemos essa simples reflexão antes de abrir a boca. Outra atitude essencial é cortar a fofoca assim que a ouvimos. Se alguém começa a falar mal de outra pessoa para você, não alimente a conversa. Mude de assunto ou pergunte: você já falou isso diretamente com essa pessoa? Essa simples pergunta pode expor a fofoca e impedir que ela se espalhe. Se todos agissem assim, a cultura da fofoca perderia força rapidamente. Também devemos lembrar que, em muitos casos, a fofoca vem de corações feridos. Quando alguém fala mal de outra pessoa, muitas vezes está projetando suas próprias dores e inseguranças. Por isso, devemos responder com graça e compaixão, ajudando nossos irmãos a encontrarem cura para suas feridas, em vez de incentivar um ciclo destrutivo de palavras negativas. Por fim, devemos nos comprometer a falar palavras de vida. A Bíblia nos chama a usar nossas palavras para edificar, encorajar e trazer cura. Se queremos viver de forma que agrade a Deus, precisamos transformar nosso discurso. E isso começa agora, com pequenas escolhas diárias. Chegamos ao final deste vídeo e eu quero te deixar com um desafio. A partir de hoje, decida usar suas palavras para edificar e não para destruir. A fofoca pode ser um pecado comum, mas não precisa ser inevitável. Você tem o poder de mudar sua maneira de se comunicar e criar um impacto positivo ao seu redor. Lembre-se de que o que falamos revela o que está em nosso coração. Se nossas palavras são cheias de maldade, isso significa que há algo errado dentro de nós. Mas se buscamos a Deus e pedimos que Ele transforme nosso coração, nossas palavras também mudarão. Escolha ser um agente de paz e não de discórdia. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos e espalhe essa mensagem. Vamos juntos lutar contra a cultura da fofoca e construir um ambiente onde as palavras sejam usadas para o bem. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário dizendo o que você achou deste vídeo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.